Abra sua Bíblia comigo neste momento. Vamos ler a palavra do Senhor nosso Deus. Hoje eu quero falar sobre o nosso Pai eterno. E você que está aí ouvindo, eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Abra sua Bíblia no Novo Testamento, no livro de São Mateus, capítulo de número 6. Capítulo de número 6, e o versículo de número 6 até o versículo de número 13. Aqui nós temos um texto maravilhoso para a nossa meditação. Coisas grandes e tremendas de Deus, uma grande revelação de Deus. Vamos ler a palavra. Todos acharam? São Mateus capítulo 6, e o versículo 6 até o versículo 13. O versículo 6, Jesus está falando com os discípulos. Ele diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora ao teu Pai, que vê o que está oculto, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhes pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Vamos todos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quando a gente começa a ler esses textos que fala de Deus como Pai, a gente para assim para analisar a grandeza deste Pai. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente nota o grande esforço de Deus para mostrar que tudo que Ele tinha criado era dele. E Deus começa a trabalhar de várias maneiras para sentir-se amado como Pai. Mas infelizmente no Antigo Testamento nós vemos um grande sofrimento de Deus. Porque Israel, que era considerada a menina dos olhos de Deus, Israel, que Deus fez coisas tremendas e extraordinárias, lhe deu as promessas, as leis, os cultos, as revelações, os profetas, os sacerdotes, os oráculos divinos, as alianças, o culto. Esse Israel não entendeu que Deus estava fazendo tudo aquilo porque Deus queria ser adorado como Pai amado. Quando nós lemos a genealogia de Jesus Cristo segundo Lucas, Lucas vai de Jesus até Adão, e ele chega lá dizendo, Enos, pai de Sete, Sete de Adão, Adão de Deus. Ele vai dizendo, filho de Adão, Sete, filho de Adão, e Adão, filho de Deus, para demonstrar que realmente Deus era o pai de Adão, é o pai dessa geração. Mas em Israel, quando se pergunta para os judeus, quem é o vosso pai? Ele diz, Abraão é o nosso pai. Eles não entenderam este propósito. Então Jesus veio, por obra e graça do Espírito Santo,
para fazer várias coisas importantes na terra, mas duas delas eu vejo importantíssimas. A primeira delas, Jesus veio para restaurar a humanidade que estava deploravelmente caída, totalmente longe de Deus. E a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E Jesus chega com esse propósito especial de salvar a humanidade, de perdoar a humanidade, de justificar a humanidade, de regenerar a humanidade, de torná-los filhos de Deus. Então, o primeiro motivo, Jesus veio para salvar a humanidade. Mas a segunda coisa que a gente começa a estudar, e a gente começa a ver que Jesus fez bastante, foi exatamente mostrar o Pai. Todos os dias no ministério de Jesus, ele falava do Pai. Todos os dias o Senhor Jesus, no ministério dele, ele contava as maravilhas do Pai. E na última semana, quando ele começa a revelar o capítulo 17 de São João, que ele fala ali das bênçãos sacerdotais, ele começa falando do Pai, e fala do Pai para os discípulos, e mostra as coisas do Pai para os discípulos, e ele ora e clama ao Pai, intercede em favor dos discípulos, em favor da igreja, em favor dos que estão perto, dos que estão longe, de quantos Deus ainda iria chamar. Mas ele continua dizendo: Pai, eu não te peço só por esses, mas eu te peço também por aqueles que ainda hão de crer e te confessar como Salvador. Ele estava tendo uma visão de todos nós, da igreja nesses últimos dias. E quando a gente começa a analisar, começamos a pensar em Deus, esse Deus tão grande, santo, eterno, bendito, poderoso, Criador dos céus e da terra, onisciente, onipresente, onipotente, esse Deus soberano, que tudo subsiste por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nós vemos Ele em três formas, em três pessoas. Primeiramente na pessoa do Pai, depois na pessoa do Filho, depois na pessoa do Espírito Santo. E aqui nós começamos a glorificar este Pai amado, porque nós vemos que este Pai tem qualidades. Não é um Pai qualquer, pastor Josué, não é um Pai qualquer, é um Pai, a Bíblia diz, o Pai das luzes, Pai de amor, Pai de misericórdia, Pai de bondade, Pai grande, Pai santo, Pai poderoso, Pai glorioso. É um Pai sublime, cuidadoso, um Pai que alimenta, um Pai que dá segurança, um Pai que dá saúde, um Pai que é amigo, um Pai que se preocupa com os seus filhos. É esse o Pai eterno. E Jesus fala muito deste Pai. Jesus veio com essas missões maravilhosas de salvar, mas também de mostrar a grandeza do Pai celestial, deste Pai amoroso. E Jesus não esqueceu de sempre mostrar que este Pai amoroso, Ele é o Pai eterno, e que este é o Pai da glória, e que este é o seu Pai. E como seu Pai, Ele quer arrebanhar o maior número de filhos, através de Jesus Cristo, o Pai eterno, que tinha um unigênito, agora através do sacrifício de Jesus Cristo, Ele passa a ter milhares e milhares de filhos de Deus. Quando a gente fala de filhos de Deus, a gente precisa pensar pelo menos em 5 tipos de filhos. Existem filhos de Deus por criação. Os anjos são filhos de Deus por criação. Mas aí vem Adão, filho de Deus por formação. Foi formado do pó da terra, soprado em suas narinas o fôlego de vida. Mas aí vem Israel, filho por eleição, foi eleita para ser filho de Deus. Aí vem a igreja, nós somos filhos de Deus por
adoção, fomos adotados através de Jesus Cristo para sermos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Aí ele tem um filho, que é o filho por geração. O salmista diz: a ninguém jamais ele disse, tu és o meu filho, porque hoje eu te gerei. Em outras palavras, você é meu filho porque você tem a minha essência, você tem o meu DNA, você tem tudo de mim. A esse é o filho amado, a esse filho amado, perfeito, glorioso, imutável, incomparável, Jesus de Nazaré, razão da nossa vida. Ele que é perfeito e com a sua perfeição Ele nos justificou e tornou-nos justos diante de Deus pelo seu sangue precioso derramado na cruz do Calvário. E agora o desejo de Jesus é que eu e você, como filhos, conversemos com o Pai. E Jesus nos ensinou a falar com o Pai, como um filho fala com o seu pai. E é por isso que ele diz nesse texto que nós lemos: mas tu, quando quiseres conversar com Deus, orar é falar com Deus, orar é se comunicar. E tu, quando quiseres falar com Deus, tu, quando quiseres te comunicar com Deus, tu, quando quiseres falar com Deus, entra no teu quarto, no teu aposento, fecha a porta e fala com teu pai. Eu acho bonito os irmãos orarem, procurando todos os superlativos sintéticos para dizer para Deus: isso é lindo, isso é maravilhoso. Tu és grandioso, tu és maravilhosíssimo, tu és poderosíssimo, tu és a razão da nossa vida, tu és o Senhor onipresente, onipotente, tu és o Criador dos céus e da terra e tal. Isso é lindo, isso é lindo. Esse reconhecimento nós temos que ter. Agora Deus quer que você chegue mais perto dele, com intimidade, com essa comunicação de um filho que chega e tem intimidade para abraçar o pai e dizer: papai, eu te amo, estou aqui, pai, porque eu te amo. Como o Senhor é lindo, santo e poderoso. Essa é uma coisa linda, e é isso que ele está dizendo: quando quiseres falar com Deus, entra no teu aposento, fecha a porta e ora ao teu pai que te vê em secreto, e teu pai te recompensará. Ora, quando você for orar, não assemelheis, pois, a outras pessoas, porque o teu pai, ele sabe do que você está precisando. O pai sabe do que o filho precisa, mas é importante que você, como filho de Deus, nós precisamos tomar posse dessa filiação divina, porque tem muita gente que se acha só como um servo, de longe você é um servo, mas que você foi adotado, você agora pertence a Ele como filho. Só quem está entendendo. E aí que ele nos ensinou a orar, no capítulo 6, versículo 9, ele diz assim: quando vocês forem orar. Os discípulos perguntaram: Jesus, nós queremos que o Senhor nos ensine a orar. João ensinou os discípulos deles, e eu queria que o Senhor nós queremos que o Senhor nos ensine a orar. Aí Jesus então disse: então vou ensinar vocês a orar. Quando vocês forem orar, vocês comecem assim: Pai nosso, que estás nos céus. Comece falando com o seu pai. Papai, eu quero falar com o Senhor. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome.
venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Quando eu reconheço a minha filiação divina, que eu chego diante do Pai, reconhecendo que sou um filho, adotado por Jesus Cristo, pelo sangue vivo do Cordeiro que abriu um vivo e novo caminho. Então eu chego com ousadia diante do meu Pai, e eu posso agora dizer: meu Pai amado, Pai nosso, santificado seja o teu nome. Quando eu digo santificado seja o teu nome, eu estou dizendo que o nome dele é santo na minha vida. Eu estou dizendo que a minha vida está sendo santificada. Eu estou dizendo que eu também, como Pai, estou me santificando. Quando eu oro assim, dizendo: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, eu também, como homem, eu começo a me sentir como um pai, e sentir necessidade de que a minha vida seja santificada diante do Pai eterno. Porque a coisa pior que existe é um filho imundo diante do Pai. Mas aqui ele está dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado é o teu nome. Então esse filho que foi purificado pelo sangue do Cordeiro, ele agora chega em santificação diante do Pai, e ele exalta o nome do Pai, ele glorifica o nome do Pai, ele bendiz o nome do Pai. Aí ele diz agora: venha o teu reino. Reino é domínio. Senhor, tu és o meu Pai, o teu nome é santificado, mas o teu domínio, o teu poderio, a tua autoridade, o teu poder de mando está sobre mim, porque eu sou um filho obediente ao reino, ao meu Pai, à vida de santificação. Então venha o teu reino, venha o teu domínio, venha a tua autoridade, venha o teu mando. Eu quero obedecer. E como eu quero obedecer, não a minha, mas a tua vontade, a tua vontade. Jesus ensina a orar assim: não a minha vontade, mas a tua vontade. E a gente, quando começa a analisar isso, a gente glorifica a Deus, porque isto é muito lindo e isto é maravilhoso. Agora, Jesus estava trabalhando e mostrando o Pai. Ele estava mostrando para os discípulos que eles precisavam conversar com o Pai, orar com o Pai e se submeter à autoridade do Pai, porque tudo que Jesus falava, ele falava: o meu Pai, porque o meu Pai, porque o meu Pai. Alguém disse: o Senhor é muito bom, Jesus. Ele disse: bom é o meu Pai. Glória a Deus. Aí Jesus chega com eles e fala da seguinte maneira: escuta, vocês que são pais, quantos pais nós temos aqui? Glória a Deus. Você que também está assistindo, que é pai, Jesus falou para eles o seguinte: se o teu filho te pedir um peixe, tu vais dar uma pedra? Se o teu filho te pedir um pão, tu vai dar uma serpente? Jesus disse: se vocês que são maus, são ruins, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, muito mais vosso Pai Celestial, muito mais o Pai Celestial, Ele vos dará bens. Vamos ler esse versículo? Está aí no livro de São Mateus, bem do lado do versículo que nós lemos. São Mateus, capítulo 6, está bem aí. Olha o que ele está dizendo. Olha o que ele está falando aí para nós. Capítulo 7, versículo 9. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra?
Pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Vamos ler juntos. Lhe dará bens, diga comigo, bens aos que lhe pedirem. Quem é que dá bens? Qual é o pai aqui que não quer o melhor para os seus filhos? É isso que Jesus está dizendo, que o Pai Celestial, Ele quer dar o melhor desta terra para você. O melhor desta terra é para nós, para a igreja. Eu creio assim, porque eu sirvo um Deus que é o meu Pai amado, que não deixa faltar o calçar, o vestir, o alimento, não deixa faltar o que comer, o que beber, o que vestir, nem a casa, nem o transporte. É Ele que cuida de nós, é este Pai amado, e Jesus está dizendo, é este Pai que quer dar bens. Bens são objetos, coisas, é Ele que dá. Mas você não quer servir esse Jesus, você ainda não abriu o coração para Deus, você quer viver no mundo. Em vez de você servir a Deus, buscar a Deus, abrir seu coração para Deus, você quer servir ao mundo. E a Bíblia mostra que aqueles que servem o mundo não agradam a Deus. E Deus é este Pai maravilhoso. Sirva a este Deus, creia neste Deus maravilhoso e aceite como Senhor da sua vida. Através de Jesus Cristo, você vai receber a adoção de filhos de Deus. Ele veio para os seus, e os seus não receberam, mas todos quantos receberam, deu-lhes o direito e o poder de serem chamados filhos de Deus. Tem muita gente que quer ser filho de Deus, mas não quer se submeter. Para ser filho de Deus, não é só você dizer eu quero ser filho de Deus, não, tem um processo. Você tem que ouvir o Evangelho, abrir o seu coração para Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É o som do Evangelho que vem aos teus ouvidos e desce ao teu coração e à tua mente, e eclode a vida espiritual, e você então vai ser justificado pelo sangue derramado de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Sendo justificado, aí começa o processo da filiação, através do Espírito Santo e do lavar regenerador da palavra de Deus. É através do lavar regenerador da palavra que você vai ser regenerado, vai ser nova criatura, nova pessoa, vai nascer de novo, vai nascer do alto, vai nascer de Deus. Aí sim, regenerado, você vai poder dizer: eu sou agora filho de Deus. Só quem está entendendo? Agora abra sua Bíblia no livro de Romanos capítulo 8. Isto é muito lindo. Romanos 8. Olha o que nos diz aqui a palavra. Vamos ler isso aqui. 14, 15 a 17. Olha que coisa linda. Eu estou falando que Jesus estava orientando os seus discípulos para que eles entendessem que o Pai é bom, que o Pai eterno é maravilhoso. Mas Jesus foi e o Espírito Santo chegou. E o Espírito Santo chega e vem com a missão, como Espírito de Cristo, como Espírito do Filho, vindo aos nossos corações. E o Espírito Santo agora nos leva aos pés do Pai para sermos adoradores do Pai. Vamos ler esse texto. Porque se viverdes segundo a carne, versículo 13, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis.
Então aqui você escolhe, quer viver ou quer morrer. Versículo 14: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então ele está falando de pessoas que foram guiadas pelo Espírito Santo para aceitarem Jesus, foram convencidas dos seus pecados, da justiça, do juízo, e o Espírito Santo está trabalhando neles a regeneração. Eles são gerados para Deus, e agora o Espírito Santo está trabalhando neles. Versículo 15: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clama, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo os herdeiros, também herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aqui está o grande segredo. O maravilhoso Espírito Santo nos revela o segredo da adoção de filhos. E aqui nós temos a justificação, temos a regeneração, temos a santificação e temos a glorificação garantida através do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que vem no meu espírito humano, que vem no teu espírito humano, que vai no teu espírito humano. É o Espírito Santo que vem no teu espírito humano e testifica dentro de você que você é filho de Deus. E agora o Espírito Santo, ele te convence de que você é filho de Deus e que você precisa ser um adorador de Deus Pai, um adorador do Pai, um adorador do Pai, um adorador do Pai. O adorador do Pai, ele agora já não diz só, ó meu Deus, eu estou aqui. Ele vai dizer agora, Abba, Pai. Essa palavra Abba, ela significa querido, é uma palavra carinhosa. Então ele está dizendo assim, querido papai. Cadê os pais aqui? Qual é o pai que, ouvindo o seu filho vir, chegando nos seus pés e dizer, querido papai, querido papai, querido papai, meu pai lindo, meu pai querido? Qual é o pai que não para imediatamente para ouvir, para atender esse filho, essa filha que está chegando com carinho, adorando, respeitando este pai? Isto é obra do Espírito Santo, é coisa linda, é coisa maravilhosa. E a Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus, e é por isso que nós clamamos, querido Pai. Quem está entendendo? Quando você orar, chegue com mais inteireza de coração, com mais sinceridade, com mais carinho, com mais reverência, com mais humildade, com mais sentimento. Um adorador, ele tem sentimentos. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que oraram e não receberam nada, e o outro foi lá, fez a mesma oração e recebeu. Porque a maneira como se chega diante de Deus. A história muito conhecida é de Marta e Maria. Ambas fizeram as mesmas orações, mas Jesus atendeu Maria por causa do sentimento, da maneira. Como é que você está chegando diante do Senhor? Chegue como um filho diante do Pai, mas não um filho desobediente, não um filho que vem brigar com o pai, mas um filho carinhoso. Querido Pai,
eu estou aqui. Aqui está o teu filho, aqui está a tua filha, e eu estou aqui para receber a tua bênção na minha vida. Isto é lindo, isto é maravilhoso. Aleluia. Quando a gente começa a pensar no Pai, vamos agora pensar nos mandamentos que Deus deu para os pais e para os filhos. Quando a gente lê o primeiro mandamento da lei de Deus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande mandamento de Deus, para você amar esse Deus todo-poderoso. Mas a Bíblia, este é o primeiro mandamento, mas a Bíblia agora apresentou um outro mandamento, dizendo: este é o primeiro que tem promessa. Qual é o primeiro mandamento com promessa? O primeiro mandamento com promessa é: honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Quais são as promessas? Para que te vá bem e vivas muitos dias sobre a terra, tenhas vida longa sobre a terra. Este é o primeiro mandamento com promessa: honrar o seu pai, honrar sua mãe. E quando você ama a Deus, você honra a Deus como pai. Mas Deus, que é autoridade, Ele outorgou autoridade aos pais. E os pais, eles têm autoridade outorgada de Deus. Quando as crianças nascem, a primeira figura de autoridade que eles veem são os pais. As primeiras palavras que eles começam a balbuciar é papá, mamá, papai, mamãe. Eles começam a aprender que existe um pai, que existe uma mãe. E este é o primeiro mandamento com promessa: honra o teu pai. E nós temos muita gente que já é crente, que já serve a Jesus, mas que a vida delas está sendo uma água. Nunca conseguiram ter nada, nunca conseguiram receber bênçãos de Deus, ter bens, como a Bíblia promete. Estão na igreja com bastante tempo, mas tem alguma coisa que está impedindo. E muitas delas, simplesmente porque não aprenderam ainda o segredo do Pai Nosso, de ter Deus como seu Pai, de pedir o reino de Deus sobre a sua vida, de obedecê-lo e ter a disposição para perdoar as pessoas. E muitas pessoas que são pais hoje, infelizmente, eles tiveram pais que não lhes souberam ensinar e criaram traumas na vida deles. E hoje muitos filhos estão marginalizados, porque a pessoa que mais eles tinham em estima e consideração, que era exatamente o seu alvo, o seu modelo, o seu paradigma, lhe trouxeram decepção. Pais, não provoquei vossos filhos a ira. Quantos e quantos pais não têm provocado os filhos a ira? E quantos filhos se iraram e falaram mal contra o pai e estão debaixo de maldição? E quantos filhos foram amaldiçoados pelo pai, pela mãe, e hoje estão sofrendo, são aprisionados? E quantos filhos que negam o perdão para o pai e para a mãe? E a coisa vai se complicando, e a coisa vai ficando difícil. Eu faria uma pergunta para você que é pai: você gostaria de ter um pai como você é? Pergunto para as mães que estão aqui, que estão me ouvindo: você gostaria de ser uma mãe como você é? Você gostaria de ter uma mãe como você é? Você gostaria
de ter um pai como você é. Porque a maioria dos pais, eles replicam as coisas que eles viram nos pais deles. Outra pergunta que eu gostaria que você levasse para casa: quais são as lembranças que você tem do seu pai? Menina, menino, jovem, senhor, senhora, quais são as lembranças que você tem do seu pai? São boas? São ruins? Você já parou para ver como você está agindo com seus filhos? Se você não está só replicando aquilo que você viu no seu pai, na sua mãe? E isso está trazendo um problema sério para a sua vida. São feridas emocionais paternas, feridas emocionais maternas, aquelas palavras ferinas que a sua mãe, no momento de raiva, falou contra você, dizendo que você não prestaria, que você não valeria nada, que você não prestaria para homem nenhum, que a sua vida seria como coisa nenhuma, que você seria infeliz. E essas maldições estão te seguindo, e você muitas das vezes não sabe o porquê você está sofrendo hoje, mas porque você nem imagina que você não liberou perdão para o seu pai, nem para a sua mãe, e guardou esse ressentimento, guardou esse trauma, e isto trouxe um problema sério para a sua vida. E nesta noite, em nome do Senhor Jesus, nós precisamos trabalhar isso. Se a sua vida não está bem, se você está igual à dança do Michael Jackson, que ele corria para frente, mas ia para trás, todo o tempo desse jeito, ou mesmo como a música do J. Neto, 2 passos para frente, 3 para trás, você precisa parar para analisar e fazer um exame introspectivo para ver quais são as feridas emocionais que você tem na sua vida. Eu estou falando dessas feridas causadas pelos pais, porque elas são seríssimas, principalmente em filhos que foram abusados, filhos que sofreram rejeição. A pior coisa é quando um pai rejeita um filho. Filhos que não conheceram seus pais, filhos que estão órfãos com os pais vivos. Uma coisa é ser órfão de um pai que morreu, uma coisa é ser órfão de um pai que passou para a eternidade, mas ser órfão de pais vivos, isso é muito forte, isso é muito dolorido. Eu estou falando isso porque você vai ter dificuldade de entender a mensagem que nós estamos pregando hoje aqui, falando do Pai, querido Pai, porque dentro de você a imagem paterna está uma imagem deturpada. Você não tem uma imagem de um pai amoroso, de um pai querido, de um pai que realmente fez tudo por você e te deu todo o carinho que você precisava. E você guarda esses traumas, esses ressentimentos, essas dores, essas angústias, e aí você vai orar, a sua oração fica xoxa, porque você não está liberto. Esse trauma, essa dor, a dor da rejeição, ela bate forte dentro de você, e dentro de você ainda tem algo que você não perdoou do seu pai. De repente o seu pai já até faleceu, mas você guarda ainda mágoas, ressentimentos das feridas que ele causou na sua vida. Foram feridas terríveis, e feridas estas que só o poder do sangue de Jesus para poder te libertar,
somente o perdão que Jesus pregou, para que você possa ser liberto. Enquanto você não abrir o cadeado da prisão, das mágoas que você tem do seu pai e da sua mãe, quando você abrir esse cadeado, através do perdão em nome do Senhor Jesus, você vai descobrir que o prisioneiro não eram eles, mas o prisioneiro era você, que esse tempo todo ficou sem ser abençoado, sem receber as bênçãos de Deus, porque ainda nessa idade, você ainda guarda ressentimentos e mágoas do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu parente. Mágoas e ressentimentos são sujeiras, são lixos. Nós temos que tirar isso de dentro de nós, para que a gente possa orar o Pai Nosso com tranquilidade. Pais que causaram feridas emocionais nos seus filhos, com incompreensão, com ignorância, grosseria, estupidez, ira. Na hora da ira, você amaldiçoou seu filho, a sua filha. E aí essa pessoa que veio de você está sofrendo. E você que foi amaldiçoado pelo seu pai e pela sua mãe, naquele momento de raiva e de ira, você também está prisioneiro por essas maldições. Mas eu tenho uma notícia boa para vocês: há poder no sangue de Jesus Cristo. Há poder no sangue de Jesus Cristo. Há poder no sangue de Jesus Cristo para nos purificar de todos os nossos pecados, de todas as feridas emocionais, sejam elas paternas, maternas, das rejeições que você sofreu, dos traumas, das marcas emocionais, dos ressentimentos, de todas essas coisas. E esta noite, Deus quer te libertar. Pastor, e o que eu devo fazer? Número 1, reconheça que isto tem prejudicado a sua vida. Reconheça que houve um dano, houve um erro e precisa ser reparado. O texto da Bíblia é fantástico. Honra o teu pai, honra a tua mãe. É o primeiro mandamento que tem uma promessa: para que te vá bem e vivas muitos dias sobre a terra. O número de jovens, de adolescentes que estão morrendo prematuramente nesta geração não está escrito. Por que tantos adolescentes estão morrendo prematuramente? Por quê? Porque nós estamos vivendo uma geração que não quer honrar o pai nem a mãe. E a maioria dos jovens dessa geração, tendo toda a tecnologia, um grande número deles, o índice de suicídio é muito alto. Apesar de terem tudo nesta geração, mas eles são infelizes, e jamais serão felizes, enquanto eles não aprenderem a honrar o pai e a mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem. Como você vai viver bem se você guarda ressentimentos de 30, 40, 50 anos, 60 anos do seu pai? Até hoje você nunca esqueceu dos traumas que ele te causou. Como agora você vai poder orar e dizer: querido pai, se dentro de você Satanás aproveitou isso para você poder dizer: Deus não me ama, Deus não gosta de mim. São traumas.
Se você reconhecer isso, e esta noite você estiver disposto a ser liberto dessas feridas que os seus pais lhe causaram, você vai poder receber a unção do Espírito e poder dizer: querido Pai, Abba Pai, Abba Pai. Eu tenho muitas lembranças lindas do meu pai. Eu tenho muitas lembranças lindas da minha mãe. Esse Dia das Mães foi muito difícil para mim. Foi o primeiro Dia das Mães sem tê-la. Muito difícil. Do carinho que a nossa mãe tinha. 10 filhos. De chegar os filhos e dizer: deita aqui, meu filho, mamãe quer cantar uma musiquinha de niná para você. Do carinho, do amor, da oração, das campanhas de oração fazendo por nós, noites e noites de oração. Ela conseguiu, meu pai conseguiu colocar os 10 crentes, 10 famílias crentes, 5 obreiros. Mas nós aprendemos a honrar o pai e a mãe. E as lembranças são as melhores possíveis. Talvez você não tenha essa mesma sorte que eu tive, mas nesta noite você está tendo a sorte de ouvir a palavra de Deus e entender o desejo de Deus de que as pessoas que o confessam como Salvador cheguem diante dele como filhos amados. E só pode ser através de Jesus Cristo. E Jesus aqui na oração do Pai Nosso, Ele dá a receita completa. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim, olha aí, como nós perdoamos os nossos devedores, os nossos pais, nossos irmãos, as pessoas. Coloquemos-nos de pé neste momento. Este é um momento especial. Você que é pai que está aqui, eu gostaria de fazer uma oração com você. Se você é um pai, e você que é pai que está aqui ou que está me assistindo agora, quando você começa a lembrar do seu pai, as lembranças que você tem não são lembranças boas, lembranças que te fizeram chorar, te fizeram sofrer, que atrofiaram a tua vida, causaram feridas emocionais dentro da tua alma. Eu te convido nesta noite, em nome do Senhor Jesus, debaixo desta unção que estamos sentindo, você nesta hora olhar para mim como sendo seu pai, e você, homem, estenda as suas mãos para cá, e ore assim dizendo: meu pai, neste momento, eu quero te pedir perdão, eu te peço perdão, e te perdoo, pelas incompreensões, pelas grosserias, pelas dificuldades, pelas tuas ignorâncias, pelas incompreensões que tivestes para comigo, pelas palavras ferinas que feriram a minha vida, que atrapalharam a minha vida. Mas nesta hora eu te peço perdão, em nome de Jesus de Nazaré, e te perdoo, em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus de Nazaré. As irmãs agora estendam as mãos para cá.
e tenham como sendo o pai de vocês. Estendo as mãos para cá, para a minha mão, e digo assim: meu querido Pai, neste momento, eu te perdoo pelas tuas ignorâncias, pelas tuas faltas, pelas incompreensões, pelos sofrimentos, por tudo que tu fizeste, pela rejeição, pelos traumas, pelos ressentimentos, pelas incompreensões, pelas tuas ignorâncias, pelas tuas grosserias. Eu te perdoo, meu Pai. Eu te perdoo, meu Pai. E peço que me perdoes também, em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus de Nazaré. Que toda rejeição, que todo trauma, que todo ressentimento, que todo abuso, pelo sangue vivo do Cordeiro, caia por terra agora. Que todo ferimento, em nome de Jesus de Nazaré, pelo sangue vivo do Cordeiro, liberta, Senhor, essas vidas, liberta essas mulheres, liberta esses homens, liberta esses filhos, liberta esses filhos. Aleluia, aleluia. E que toda lembrança má, que toda lembrança de dores, que todas as lembranças de feridas emocionais, de rejeição, de abuso, caiam por terra agora, em o nome do Senhor Jesus. Que toda legalidade caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, Espírito Consolador, entra nessas vidas agora. Espírito Santo, nesses corações, passa o bálsamo de Gileade e sara essas feridas, sara essas feridas emocionais, para a glória do nome de Jesus. Seja liberto na mente deles, Senhor, que todo trauma, que toda fortaleza maligna das feridas emocionais, paternas, maternas, de rejeição, de abuso, de traumas, dessas marcas emocionais tristes, desses ressentimentos, dessas incompreensões, dessas ignorâncias, dessas grosserias, pelo sangue vivo do Cordeiro, Senhor, em nome de Jesus, que as armas da nossa milícia são poderosas em Deus, para desfazer dessas mentes todo tipo de fortaleza maligna, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. E que todos esses males, que todas essas feridas sejam saradas pelo preciosíssimo sangue do Cordeiro. Agora levante as duas mãos e diga: querido papai, eu estou aqui. Espírito Santo, Espírito de vida, me faz um adorador por excelência do meu querido Pai. Ó Pai, ó Pai querido, adore este Pai agora. Adore este Pai. Adore este Pai. E em nome de Jesus, a partir de hoje, não replique as maldades do seu pai nos seus filhos. Não replique as maldades da sua mãe nos seus filhos.